Por lá, quem traz todas as apurações sobre os bastidores do poder é, claro, o repórter João Paulo Biagi. Olá, Biagi, boa noite. Então, Biagi, o acordo entre os três poderes segue sendo pauta aí em Brasília, né? Quem falou hoje sobre isso? Muito boa noite, Tardan. Boa noite também a todos que nos acompanham. O ministro Flávio Dino, ele que foi o relator do início de todo esse imbróglio, quando suspendeu o pagamento primeiro das emendas PIX, só depois ali de todas as emendas impositivas, ele foi hoje ao Palácio do Planalto, ali num pacto assinado entre os três poderes para valorizar a transformação ecológica no Brasil. E lá ele disse sim que esse acordo começou a ser traçado ontem no Supremo Tribunal Federal, mas que ainda há alguns passos para que ele seja completamente conduzido e finalizado. Só aí as emendas parlamentares impositivas, aquelas de pagamento obrigatório pelo governo federal, voltam a fazer parte do orçamento da União. Flávio Dino disse que são necessários ali alguns passos até que isso volte a ocorrer. Primeiro, o executivo, e o legislativo vão se reunir para traçar essas novas regras que foram definidas lá num acordo, num consenso entre todos os presentes no Supremo Tribunal Federal. A gente lembra rapidinho que o presidente da Casa, Luiz Roberto Barroso, convocou todos os outros 10 ministros do STF, os dois presidentes aqui do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, e também dois representantes do governo federal, Rui Costa, ministro da Casa Civil, e Jorge Messias, advogado-geral da União, para conversarem ali sobre a suspensão das emendas parlamentares. Foi aí que, então, eles decidiram que essas regras vão precisar estar escritas nos próximos 10 dias. Executivo e Legislativo vão se reunir, traçar essas novas regras e entregar esse documento, então, ao ministro Flávio Dino, que vai pedir os pareceres da Advocacia Geral da União e também da Procuradoria Geral da República. Só depois disso, esse tema volta ao plenário do Supremo Tribunal Federal, que vai decidir se essas emendas estão transparentes e rastreáveis, como quer o Judiciário brasileiro. Vamos ver o que disse o ministro Flávio Dino. Não, assim, o Pacheco e o Lira falaram muito que fariam também mudanças legislativas, mas eu não sei de que natureza, porque aí é o assunto interno do Congresso. A parte que está conosco vai tramitar nessa direção. Acordo, relatório técnico, definir procedimentos de transparência e rastreabilidade. Quando houver o cumprimento do acordo estabelecido nesses 10 dias, aí segue o rito processual, com vista para a AGU, para a PGR. Agora, na parte do relatório técnico, eu vou dar vista para as partes e para os amigos se manifestarem sobre o relatório técnico, que é um documento fundamental dessa dimensão profilática, preventiva, porque ele trata exatamente de como codificar cada despesa para garantir que haja essa rastreabilidade. O ministro Flávio Dino disse que o princípio desse acordo tem sim balizas importantes e que acha que Executivo e Legislativo vão cumprir o prazo de 10 dias para pedirem novamente o retorno dessas emendas parlamentares. Só para a gente lembrar rapidinho todo esse imbróglio envolvendo os três poderes, Judiciário, Executivo e o Legislativo. Primeiro, houve a decisão do ministro Flávio Dino, decisão monocrática, de suspender o pagamento das emendas de transferências especiais, as famosas emendas PIX, parte ali das RP6, que são as emendas individuais. Depois, o ministro Flávio Dino foi além, suspendeu a execução de todas as emendas impositivas, aquelas que são de pagamento obrigatório pelo governo federal. Aí estão juntas as emendas individuais, as emendas de bancada e também as emendas de comissão. O ministro Flávio Dino, então, levou essa decisão para o plenário e aí foi referendado pelos outros 10 ministros, decisão unânime que manteve a suspensão da execução das emendas parlamentares impositivas e resultou nessa conversa, nesse almoço de ontem lá no Supremo Tribunal Federal, com a presença de 15 autoridades dos três poderes. Importante também a gente lembrar que a partir dessas novas regras, as emendas vão ter destinações, cada uma destinações diferentes. Por exemplo, as emendas PIX, como elas são menos burocráticas, vão ser destinadas a obras inacabadas. Emendas de bancadas para obras estruturantes dos estados, em comum acordo entre a bancada do estado e o governo. Que obras estruturantes podem ser essas? Represas,
pontes, hospitais, escolas, algo que vá melhorar a vida da população e não obras pequenas e individuais em pequenos municípios. E as emendas de comissão vão ser destinadas também a obras que sejam de cunho nacional ou regional. Claro, a gente segue acompanhando todos os desdobramentos sobre esse tema por aqui, Tardan.